Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Que alegria, irmãos, estarmos reunidos no dia que o Senhor separou para que pudéssemos adorá-lo, engrandecê-lo, enaltecê-lo, reconhecê-lo, que Deus é soberano em nossas vidas, que nós dependemos dele. Estamos reunidos na comunhão dos santos para louvá-lo, bendizê-lo, engrandecê-lo e aprendermos mais um pouco da sua santa palavra. Você que nos acompanha nas redes sociais, essa igreja presbiteriana da Jatiuca, na cidade de Maceió, acompanhe com fé a nossa leitura, o nosso culto, você é nosso convidado. Você que nos visita nessa noite também é nosso convidado. Estamos muito felizes em termos os irmãos aqui conosco, congregando nesta noite, para louvarmos ao nosso Deus. Abramos nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 4, versículos de 7 a 21. Obrigado, amada. 1 de João, capítulo 4, versículos de número 7 a 21. Hoje são 18 de janeiro de 2026 e até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus por isso. Quem encontrou na sua Bíblia, diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer a leitura da Sagrada Escritura. 1 João, capítulo 4, versículo número 7 até o versículo de número 21. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Não conhece a Deus, pois Deus... Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em quem nos deu e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece e Deus nele. Nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois quando ele é, também nós somos neste mundo. No amor e medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos mais uma vez falar com Deus em oração. Bendito Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, rogamos a Ti, Senhor, pela Tua sabedoria, pelo Teu entendimento, meu Deus, que Tu nos ilumine, meu Pai, durante toda a noite, meu Senhor, que a Tua palavra seja pregada genuinamente, conforme Tu desejas, ó Pai. A palavra genuína
Bíblia Sagrada, a tua palavra é de fé, Senhor. Que saímos aqui mais edificados. Nossa oração, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, a primeira carta que João escreve, ele trata de um tema bastante caro e importante, e um tema central e fulcral dentro da igreja: o amor de Deus. E este é o tema que eu gostaria que nós meditássemos nesta noite: a grandiosidade do amor de Deus em nossa vida. O apóstolo João, ele havia experimentado de Deus, do próprio Cristo Jesus, a grandiosidade deste amor. João havia sido convocado, chamado pelo próprio Jesus Cristo no mar da Galileia. Mateus relata isso no capítulo número 4. Jesus está caminhando no mar da Galileia e chama a Simão, o Pedro. Chama também o seu irmão André, que estavam pescando. Caminha mais um pouco e ele chama os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. Prontamente ambos se despedem do Pai e vão seguir a Cristo Jesus, mostrando para nós uma primeira verdade: que o chamado de Deus, ele é irresistível. Que o chamado de Cristo Jesus, ele é irrecusável. Que o chamado de Cristo Jesus, nós não temos força para resistir. E João caminha com Cristo Jesus. João é aquele apóstolo que alguns teólogos vão chamar do apóstolo amado de Cristo, discípulo amado de Cristo, pois em várias passagens se refere dessa forma, o discípulo amado. Não que Jesus tivesse uma predileção diferentemente por João, mas a Bíblia registra que João, e os teólogos afirmam isso, era esse discípulo amado de Cristo Jesus. É aquele que durante a ceia, quando Jesus anuncia que será traído, Pedro faz sinal para João, que estava mais perto, e pede a ele que pergunte a Cristo Jesus quem era o traidor. E ele reclina-se, diz a palavra, no peito do Senhor Jesus e faz a pergunta. E Jesus responde: aquele a quem eu der o pedaço de pão será o traidor. E em seguida ele entrega o pedaço de pão a Judas Iscariotes. E a Bíblia relata que logo em seguida o diabo entra em Judas Iscariotes e ele vai fazer o que tinha que fazer, que era a traição a Cristo Jesus. João estava caminhando com Cristo durante todo o seu ministério. João acompanhou vários relatos, João acompanhou e viu pessoalmente várias das maravilhas que Cristo Jesus, sinais e maravilhas e prodígios que Cristo Jesus efetuou como sinais e como prodígios para mostrar, evidenciar aos judeus que ele era o Filho de Deus. João estava no barco, na grande tempestade. João viu coxos sendo curados, viu leprosos sendo purificados. João viu e presenciou a ressuscitação de mortos. João estava com Cristo Jesus durante todo o seu ministério. E por que eu digo que João foi aquele dileto que experimentou de perto o amor de Cristo Jesus? No seu próprio evangelho, escrito segundo João, o apóstolo João, no capítulo 21, nós vemos justamente que logo após a ressurreição de Cristo, os discípulos o abandonaram. Já durante a crucificação e logo após. E há uma passagem interessante no capítulo 21 de João, em que estavam reunidos novamente João, Simão Pedro e vários outros, o Tiago, seu irmão, que são o filho, a Bíblia relata os dois filhos de Zebedeu, ou seja, João e Tiago. Eles voltam a pescar. A palavra diz que eles, após a ressurreição de Cristo, ao invés de continuarem o ministério, Pedro diz: eu vou pescar, e eles dizem: nós vamos junto contigo. Ou seja, João havia experimentado tudo aquilo, presenciado, testemunhado, uma testemunha ocular de todas as maravilhas de Cristo Jesus, mas ao final ele vai pescar, assim como outros discípulos. João era aquele que foi sócio de Pedro. No Evangelho de Lucas, capítulo número 5, verso 10, diz que João e o seu irmão Tiago eram sócios de Pedro, aonde? Na pescaria. Eram sócios de Pedro em barcos. João estava acompanhando Jesus durante todo o seu ministério,
Mas mesmo assim, em algum momento, João sucumbe e João vai pescar. Mas João experimenta do amor de Deus, porque Cristo Jesus, ao invés de acusar a Pedro, de acusar a João, de acusar a Tiago, de acusar a incredulidade de Tomé, Jesus mais uma vez mostra a sua grandiosidade e mostra a imensidão do seu amor. E nós louvamos agora há pouco que o amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus, ele dura para a eternidade. Deus nos amou primeiro. A palavra nos diz que Cristo nos deu um novo mandamento. Ele disse: vos dou, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Esta é a maior verdade que a Bíblia nos traz. O amor grandioso de Deus derramado sobre cada um de nós, por intermédio de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. E é esse o tema que João vai escrever. João é considerado por alguns teólogos como o apóstolo do amor, mas não é qualquer amor que ele está se referindo. No original que ele escreve em grego, há 4 palavras diferentes que nós traduzimos para o português atual como amor. João não está se referindo ao amor eros, que é o amor conjugal entre homem e mulher. João não está falando do amor filio ou filia, que é o amor entre amigos. João não está falando sobre o amor estorge, que é o amor familiar, nós amamos a nossa família. João está falando aqui de um amor muito maior e muito mais profundo, que é o amor ágape. É o amor sacrificial de Deus Pai, que não poupou o seu próprio Filho e nos entregou como propiciação pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos, através de Cristo Jesus, termos a reconciliação com o nosso Deus e termos a segurança e a certeza da vida eterna. Pois esse mundo é passageiro, mas a eternidade não. E nós um dia haveremos de prestar contas, estaremos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, que julgará todos os povos e todas as nações. E aí será o veredito para toda a eternidade. Ou vida eterna, ou a morte eterna. Mas João vem falando justamente sobre esse grande amor. É o mesmo amor que Paulo também havia falado, o amor ágape, na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 13, em que ele vai dizer que o amor não se ensoberbece, que o amor tudo suporta. 1 Coríntios, capítulo número 13. No verso número 4, 1 Coríntios 13, 4. Paulo vai definir o amor como o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não produz os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, versículo 7, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor de Deus é eterno. É este amor que João está escrevendo, que o apóstolo Paulo também escreve aos Coríntios. O amor sacrificial do nosso Deus. Paulo chega a dizer que ainda que eu fale, no versículo 1 do capítulo 13, ainda de Coríntios, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa, ou como símbolo, que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.
O amor é um tema central em vários dos evangelhos. O amor é aquilo que Cristo Jesus mais apregoa, mais prega naquele momento, durante todo o seu ministério. O próprio Deus é amor, Cristo Jesus é o próprio amor, é o amor encarnado na terra. Pois Cristo afirmou: eu e o Pai somos um. João afirma que Deus é amor, logo Cristo também é amor. E Ele nos amou de maneira infinita. Ele nos amou de uma maneira tão grandiosa que excede a nossa compreensão e o nosso entendimento. O próprio João, no seu Evangelho, no capítulo 3,16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu queria te falar uma outra verdade, é que Jesus não veio para te julgar, é que Jesus não veio para apontar o dedo para os seus pecados nesse momento. Jesus veio para nos salvar, é o que diz o versículo 17 do mesmo capítulo 3 de João. Que ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. O julgamento ocorrerá na segunda vinda de Cristo Jesus, quando ele voltará em majestade e em glória e julgará toda língua, todo povo. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará ao Senhor. E ele vai julgar no dia do Senhor, o que nós chamamos na Bíblia do julgamento final. Mas até então Cristo veio para nos salvar, e acabamos de louvar, cantar uma canção que falava sobre isso, que Cristo veio para nos salvar. Ele veio para te salvar, ele veio para me salvar, ele veio para nos salvar. O amor de Deus é salvífico. O sacrifício de Deus, de Cristo Jesus, ele é suficiente para nos garantir a vida eterna. E é justamente esse amor que João está se referindo em seu capítulo de número 4. E João havia experimentado deste amor. João conhecia este amor de Cristo Jesus. João tinha visto o próprio amor. João andou ao lado do próprio amor. João se alimentou, comeu ao lado do próprio amor. João dormiu e acordou ao lado do próprio amor. Porque o amor era o próprio Cristo, é o próprio Cristo Jesus. E é justamente sobre essa verdade, ou seja, é alguém que está, pela experiência espiritual e pela experiência humana, mais do que autorizado a falar sobre o amor de Cristo Jesus sobre nossas vidas. E ele vai nos lembrando justamente sobre esse amor. No versículo número 7, do capítulo 4 da primeira carta de João, 1 João 4, 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. No verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Um dos atributos de Deus, meu amado e minha amada, é o amor. O próprio Deus, como se revela manifestado através do Espírito Santo, através do apóstolo João, o próprio Deus é o amor. E Jesus nos dá isso como um novo mandamento. Ele vai dizer que devemos nos amar uns aos outros. Quando os fariseus, de forma capciosa, de forma sutil, tentam confrontar Jesus em várias vezes, porque eles conheciam as Escrituras, e eles perguntam a ele: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Dos 10, né? Qual é o maior dos mandamentos? Eles: ama teu próximo como a ti mesmo. Primeiro eles: ama teu Deus acima de todas as coisas, e ama teu próximo como a ti mesmo. Perceba que os dois mandamentos que Cristo vai falar, e todos os demais vão ser resultado e derivam desses dois primeiros, tem a palavra amar. Esse texto de João
em vários momentos ele usa duas palavras centrais nesse texto: amor e Deus. Ele não só afirma que Deus é amor, como ele usa várias vezes a palavra substantivo amor ou o verbo amar em suas várias flexões durante todo esse texto, durante todo esse recorte do versículo 7 até o versículo 21. E ele vai nos colocar isso como se fosse uma identidade do cristão. A identidade daquele que conhece a Deus é justamente refletir, ser um espelho do amor de Deus. Pois ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele deu seu Filho unigênito. Ele entregou o seu próprio Filho. Cristo Jesus saiu da glória, deixou o seu trono, deixou o seu lugar, habitou entre nós, sentiu nossas dores, sentiu nossos sentimentos, foi tentado. Em nenhum momento foi encontrado dolo em sua boca, diz o profeta Isaías. Ele cumpriu toda a escritura, ele não veio para revogar, ele veio para cumprir toda a lei. Nenhum pecado cometeu, mas mesmo assim ele se entregou como uma ovelha indo para o matadouro, muda. Se entregou como cordeiro, aquele mesmo cordeiro que João Batista havia anunciado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João tinha acompanhado tudo isso. E João tinha experimentado tudo isso. E o apóstolo João tinha presenciado tudo isso. Inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: ora, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar ao nosso próximo. Nós devemos amar o nosso irmão. Nós devemos amar uns aos outros. Porque o próprio Jesus havia dito que novo mandamento havia nos dado: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E o próprio João registra isso no capítulo 13 do seu evangelho, no versículo de número 34. João 13, 34. Cristo dá esse novo mandamento. E nesse sentido, continuando, João vai justamente mostrar que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O reflexo do cristão, o reflexo daquele que conhece a Deus, aí versículo 8 já de 1 João capítulo 4, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E aí ele vai mostrar para a gente, no versículo 9, como que esse amor se manifesta. Como esse amor pode ser evidenciado, como esse amor pode ser desvelado, como esse amor pode ser revelado, pode ser mostrado, pode ser escancarado para todos nós. Ele diz no verso 9, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. 2 pontos. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. É o mesmo João do capítulo 3, verso 16 do Evangelho. Ele vai relembrar, ele vai redizer, ele vai enfatizar, ele vai repetir com ênfase, para que nós não esqueçamos que nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Este é o amor ágape, é o amor sacrificial. É o amor daquele que se doou, tomou o nosso lugar, tomou a nossa cruz, morreu em nosso lugar, morreu a nossa morte. Mas é uma morte que nos traz vida. A morte de Cristo nos traz vida. E nos traz uma vida em abundância. E a abundância da vida de Cristo não são seus bens materiais, meu irmão. Não é a sua casa, o seu carro novo, não é o apartamento onde você mora, não é a mansão, ou os carros, ou o dinheiro que você possa ter, não. A abundância de vida chama-se vida eterna. Esta é a verdadeira abundância de vida, que a palavra de Deus nos diz. Por que abundância? Porque ela é grande, não tem fim. É uma vida eterna. Ao lado de Deus Pai, ao lado de Cristo Jesus, ao lado do Espírito Santo. Pois o Deus que nós cremos é um Deus trino e uno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós poderemos desfrutar de tudo isso, de todas essas maravilhas que Deus nos propiciou através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E eu gostaria de dizer para você nesta noite, que já conhece a palavra do Senhor, talvez seja até redundante,
mas pelas redes sociais e por vezes no próprio templo, nós falamos para pessoas que não conhecem a Cristo Jesus. Pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer aquilo que nós conhecemos e nos deleitamos todos os dias, que é a presença de Cristo Jesus em nossas vidas. O apóstolo Paulo, na carta que escreve aos Romanos, no capítulo de número 10, no versículo número 12, vai revelar que Cristo Jesus não faz acepção de pessoas, que Cristo Jesus não faz diferenciação se você é grego, se você é judeu, se você é brasileiro, se você é português, se você é africano, se você é estadunidense, se você é de outro continente, é chinês, é japonês. Cristo não faz acepção de pessoas. No verso 12 do capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E o verso 13 tem uma beleza que Paulo vai remontar ao livro do profeta Joel. Joel já havia anunciado isso no capítulo número 2, no verso número 32, inclusive é o estudo da nossa EBD, que estamos fazendo, eu e o presbítero Tarles, juntamente com toda a igreja, o livro do profeta Joel. No verso 13, Paulo vai justificar o porquê. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Cristo certa vez disse que todo aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Ele também diz que todo aquele que meu Pai me deu, todo aquele que meu Pai me der, de modo algum será arrebatado da minha mão. Não somos nós que buscamos a Cristo, é Cristo que vem ao nosso encontro. Esse encontro que Cristo tem conosco é um encontro que não tem hora nem lugar. É um encontro que não está na nossa agenda pessoal. É um encontro que por vezes nós dizemos: por que eu estava ali naquela noite, naquele lugar, ouvindo uma pregação da palavra de Deus? Não estava no meu script, no meu roteiro, na minha agenda pessoal. Mas a agenda de Deus, meu irmão e minha irmã, você que me ouve nessa noite, é diferente da nossa agenda pessoal. O encontro que Cristo marca conosco é diferente. Ele diz lá em João 15:16, não foi vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi, para que vades e dê fruto, e o teu fruto permaneça. Mas permaneça não pela minha força, o fruto não vai permanecer pela minha fé, o fruto não vai continuar e permanecer pelo meu esforço. O fruto vai continuar porque o fruto é dado pelo próprio Deus, o fruto é dado pelo próprio Jesus. É Ele quem se responsabiliza por completar a boa obra que Ele começou. E a boa obra, meus irmãos, que Ele começou, Ele há de completar. Pois aquele que nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E muitas vezes, em algum momento da nossa vida, nós não nos achamos merecedores, nos achamos indignos. Porque fizemos isso ou fizemos aquilo, e o inimigo das nossas almas, como acusador da nossa alma, coloca na nossa mente e no nosso ouvido lembranças que nos distanciam do nosso Deus. Mas Deus quer remover todas essas lembranças. Deus quer te dar um novo nascimento. Deus quer te dar uma nova vida. Ele quer te dar uma nova oportunidade. Assim como Ele fez com Nicodemos. Nicodemos era um homem experimentado na palavra de Deus. Nicodemos era um dos principais da sinagoga. E ele vai ter um encontro com Cristo Jesus, vai perguntar: mestre, como esse novo nascimento? Cristo vai falar para ele sobre o novo nascimento, vai perguntar: mestre, mas como pode uma pessoa velha nascer de novo, um homem velho nascer de novo, um homem já adulto nascer de novo? Como é que ele pode voltar para o ventre da sua mãe e ter esse novo nascimento? Ele diz: olha, não entendeste nada, Nicodemos. Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Esse novo nascimento espiritual que Deus quer nos dar nesta noite, que Deus tem nos dado,
nesta noite, que Deus tem nos dado, que através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, a obra é dele, o maior interessado é ele. Tudo provém dele. É o que nós chamamos de monergismo, monergia. Vem dele. Nós dependemos dele. Nós somos apenas os galhos. A videira é Cristo Jesus. Vejamos o que é que nos diz o profeta Ezequiel no capítulo número 36, versículo 25. Ezequiel, capítulo número 36, a partir do versículo 22, por favor. Ezequiel 36, verso 22. Ezequiel 36, verso 22. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. No verso de número 24, ele diz assim, a palavra do Senhor através do profeta Ezequiel: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Ezequiel aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos mostra que toda ação vem de Deus. Se nós vermos como está a voz do verbo, ele está sempre na voz da ativa, sendo Deus, e nós sendo a voz passiva. Deus é quem vai aspergir água, Deus é quem vai nos purificar de toda a imundícia, Deus é quem vai nos purificar dos nossos ídolos, Deus é quem vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Ele é quem vai colocar dentro de nós o seu Espírito, o próprio Espírito de Deus. E tudo isso porque Ele nos amou. E tudo isso porque Ele nos ama. E tudo isso porque Ele continuará nos amando até a eternidade, ou durante toda a eternidade. É um amor que não tem começo e nem tem fim, pois o próprio Deus é o amor. E João vem falando sobre isso, sobre essas verdades, em cada um dos seus versículos que nós estamos lendo e esmiuçando nesta noite. No verso 10, ele vai dizer, 1 João capítulo 4, verso 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Perceba, há uma ordem. Se pudéssemos pensar de forma racional, que a humanidade tenta pensar a palavra de Deus de forma racional. Só que a palavra do Senhor ela é supra-racional. Mas conseguimos entender aqui que é uma ordem desse amor. João é muito claro. Primeiro, Ele nos amou. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E aqui eu queria abrir um outro parênteses sobre o amor. Em vários momentos há uma tentativa de fazer uma dicotomia, uma diferença, uma separação entre amor sentimento e amor atitude. Por vezes nós pensamos assim, o amor é atitude. Mas a palavra do Senhor também vai nos revelar
que não é tão simplório dessa forma uma dicotomia entre o que é sentimento e o que é atitude. Vários teólogos vão apontar que o que há é algo muito mais complexo, que há uma relação muito intrínseca entre esse amor que é manifestado em uma atitude e um amor que é sentido pelo próprio Deus. Um amor que é manifestado pelo Senhor, um amor que também é sentido pelo nosso Deus. Quando Jesus recebe um recado das irmãs de Lázaro, dizendo que Lázaro está doente, pede para ele vir logo. E Cristo Jesus espera 4 dias para ir. E não era tão longe, se vocês pegarem o mapa, não era tão longe assim. E quando Jesus se depara e fala com Marta e também fala com Maria, e vê Lázaro, seu amigo, e aí o amor, não só o amor ágape, mas também o amor filéu, o amor de amigo. E vê o seu amigo Lázaro morto, a palavra de Deus relata o menor versículo da Bíblia: Jesus chorou. Ali o amor se manifestou na sua integridade, se manifestou em sentimento e se manifestou em atitude, porque a atitude seguinte de Jesus foi clamar aos céus e dizer: removam a pedra. Ou melhor, removam a pedra, depois ele clama aos céus e diz: Lázaro, vem para fora. E para o espanto de todos aqueles que estavam testemunhando aquele milagre de Jesus, Lázaro sai todo enfaixado, vivo, da tumba de onde havia sido sepultado havia 4 dias. Ali nós vemos a manifestação desse amor ágape e desse amor filéu, não só em sentimento, mas também em atitude, se complementando. No livro de Lucas, capítulo número 7, quando Jesus vem com a multidão, com seus discípulos, uma multidão acompanhando, porque ele já havia feito sinais e maravilhas em Cafarnaum, já havia feito sinais e maravilhas nas cidades da Galileia. Eis que ele vai chegando na pequenina cidade de Naim. E quando Jesus está chegando à entrada dessa cidade de Naim, vem um cortejo fúnebre de uma viúva, a viúva de Naim. Naim não era o esposo dela, tá? Naim é o nome da cidade. Daí, a viúva de Naim, ou seja, da cidade de Naim. E ela vem carregando, acompanhando um cortejo fúnebre do seu filho único, uma viúva, carregando seu filho único. A palavra de Deus registra que Jesus teve compaixão dela. Ou seja, o que é isso? Sentimento. Jesus sentiu compaixão por ela, da mesma forma que Jesus sente compaixão por mim e por você. Da mesma forma que o sacrifício de Cristo Jesus foi por esse amor de entrega, no sentido de atitude e de sentimento, por todos nós que confessamos a Jesus como Senhor e Salvador. E a palavra registra lá em Lucas 7, que Jesus ressuscitou. Ele se dirige ao jovem e ordena que ele se levante, e ele se levanta. E também, para a surpresa de todos, Jesus faz a ressurreição de mais um morto. Pelo amor, pela atitude e pelo sentimento. Jesus chorou, Jesus teve compaixão, e ele continua nos amando, ele continua tendo compaixão por nós, porque Deus é amor, como nos diz e nos revela o apóstolo João. E continuando a exposição da palavra nesta noite no livro de João, nós podemos ver no versículo número 11, 1 João capítulo 4, verso 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Verso 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E aí vem mais uma verdade que João traz para a gente nesta noite.
que é o mandamento novo que Cristo nos deu. Devemos amar uns aos outros. Nós jamais vimos a Deus. Nós sentimos Deus. Temos a certeza que Ele está aqui em nosso meio, que Ele está nessa noite, nesse lugar, que Ele nos abençoa, que Ele nos protege, que Ele nos guarda, que Ele é quem nos dá vida. Mas ninguém jamais viu a Deus, e João escreve sobre isso. Mas ele diz que se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nós temos uma grande missão, meu irmão e minha irmã, que é nos deixarmos ser aperfeiçoados a cada dia, não pelos nossos méritos, mas pelo amor de Deus em nossas vidas. E como é que nós aperfeiçoamos o nosso amor? Amando ao nosso próximo, amando a quem está ao nosso derredor, amando uns aos outros. Caso contrário, fazemos de Deus um mentiroso. Porque o próprio Deus é amor. Se Ele nos chamou, se Ele nos resgatou e nos colocou o seu Espírito dentro de nós, conforme lemos pelo profeta Ezequiel, logo nós também temos o amor de Deus. O Espírito Santo, que está sendo referido aqui, é aquele que nos conduz para a verdade. Cristo fala sobre isso na despedida para entre os apóstolos, entre seus discípulos. Ele fala que vai mandar um consolador que vai nos conduzir para a verdade. É justamente esse Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Em algum momento da nossa trajetória, nós sentimos ou ouvimos aquela voz nos chamando, a voz do Espírito Santo, a voz interior, que está nos incomodando, a voz interior, que está nos chamando, nos convidando, nos convocando, e nós não sabemos explicar exatamente. É inefável, é indizível, nós não conseguimos colocar isso em palavras, é somente em sentimentos. Mas nós sentimos o agir do Espírito Santo em nossa vida. Nós sentimos esse chamamento do Espírito Santo para nós. E continua o apóstolo João, no versículo número 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Veja que maravilhosa verdade, tão clara como a luz do dia, tão límpida e transparente, que muitas vezes nós acabamos por não compreender. O Evangelho é tão claro, o Evangelho é tão direto, o Evangelho é tão simples de ser compreendido, é tão simples de ser ensinado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e em nós, em que nos deu do seu Espírito. Lembra que lemos lá no profeta Ezequiel? Ele nos deu do seu Espírito. Nós tínhamos um coração de pedra, ou seja, um coração endurecido. Ele nos deu um coração de carne. Um coração que agora, ao invés de estar endurecido, ele está inclinado a adorar o nosso Deus. E a amar ao nosso próximo, e amar ao nosso irmão, e amar uns aos outros, conforme Deus nos amou. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Já havia sido anunciado por vários profetas da antiguidade que Deus mandaria um Messias, que Deus providenciaria uma forma de reconciliação entre Deus e os homens, que seria a vinda do Messias tão esperado. Aquele mesmo que eu já repito, que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se referindo a Cristo Jesus. E perceba, ele vem como Salvador do mundo.
Ele não vem para te apontar. Ele não vem para te julgar. Ele vem derramando o seu amor. Ele vem derramando os frutos desse amor. Ele vem derramando a misericórdia. Ele vem derramando da sua bondade. Ele vem derramando da sua longanimidade. Ele se demora a irar-se. Ele vem se derramando para todos nós, nos convocando e nos chamando para experimentarmos verdadeiramente essa experiência que Deus nos permite através de Cristo Jesus. E no verso 15 ele diz a verdade transparente e límpida: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Todo aquele que crer no coração que Jesus é o Salvador, seu Salvador, suficiente, e confessar com a sua boca que Jesus é o Filho de Deus, a palavra é inerrante, a palavra é viva e eficaz. João escreve para os seus contemporâneos, mas a própria palavra ela é viva e eficaz, portanto ela tem eficácia nos dias atuais, porque ela não morreu, não é letra morta. A palavra é viva. Deus permanece nele e ele em Deus. E aí, continuando a exposição do texto, João vai dizer no verso 16: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele, também nós somos neste mundo. Verso 18: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Verso 19, ou melhor ainda 18, ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aqui João vai escrever para os seus leitores algumas características da crença, ou de como podemos reconhecer aquele que ama a Deus. O amor de Deus vai permanecer com ele, certamente esses frutos irão acompanhá-lo, porque Deus vai permanecer nele. E o aperfeiçoamento que ele está falando aqui no verso 17 é justamente o aperfeiçoamento da santificação. A salvação já foi dada, meu irmão. Graças ao nosso Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Todo aquele que crê em Cristo Jesus, que, como está escrito, que confessar que Jesus é o Filho de Deus, será salvo. A salvação que já confessou, já conquistou. Mas ele está falando agora aqui da continuidade, do aperfeiçoamento. Que é que nós vamos chamar, que os teólogos vão chamar de santificação. Que não termina nunca. Que sempre é contínua. Meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, meu querido. Obrigado, meu irmão. Amém. Obrigado. Obrigado, minha irmã. Que é um processo contínuo que não tem fim. Que é a busca por esse aperfeiçoamento. Agora com um propósito: mantermos a confiança. A confiança não está no nosso mérito. A confiança não está em quantas vezes eu li a Bíblia. A confiança não está em quantos versículos eu tenho decorado da palavra de Deus. A confiança não está se eu sou, entre aspas, um super crente. A confiança não dá pela quantidade de vezes que eu vim à escola dominical. A confiança não está na quantidade de vezes que eu vim para a reunião de oração. É importante você venha, meu irmão. É importante você venha, minha irmã, para a reunião de oração. Que venha para a escola bíblica dominical. Mas não é isso que João está nos revelando nesta noite. Ele está falando sobre a confiança, de mantermos a confiança no próprio Deus. A confiança não deve ser em homens, mas sim no próprio Deus. Ou no amor que Deus nos ofertou.
pois no amor não existe medo. E que medo é esse que ele está se referindo? Seria medo do escuro? Ou medo de não ter dinheiro no final do mês, na conta bancária? Medo do que vai comer amanhã, o que vai vestir depois de amanhã? Não, nada disso. O próprio Jesus já disse que devemos procurar primeiramente o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele já nos disse, olhai, as aves do céu não plantam, nem colhem, nem armazenam, e mesmo assim o Pai as alimenta. Olhai os lírios, as flores do campo, a depender da versão. Nem Salomão, em toda a sua formosura, se vestiu tão belamente como as flores do campo, que logo murcharão e serão queimadas. E ele pergunta, tu não vales mais do que os pardais? Tu não vales mais do que os lírios ou as flores do campo? Não é esse medo que ele está se referindo. Ele está se referindo no medo que produz tormento. Ele está falando de um medo do dia do juízo final. Ele está se referindo justamente do medo daquele que não sabe para onde vai. A grande pergunta que a humanidade faz até hoje é: para onde vamos? A ciência tenta explicar para onde vamos após a morte. Mas a palavra de Deus nos diz para onde vamos após a morte. Quando confessamos o Senhor e Ele nos recebe, nós temos a vida eterna junto ao Pai. E esse amor não vai produzir medo, porque esse perfeito amor, o amor de Deus, é um amor em sua perfeição. Ele lança fora o medo. Por isso que nós, que cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não temos medo. Porque o amor de Deus que nos preenche, ele lança fora, como está a palavra de Deus, todo medo. Aquele tormento que teríamos de não sabermos o dia de amanhã, de não sabermos o que ocorrerá após a nossa morte física, ele é lançado fora. Porque mantemos a confiança no próprio Deus. Confiamos no amor do próprio Deus. E porque nós amamos também o nosso Deus. É um amor responsivo, amor de resposta ao nosso Deus. No verso 19 diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor não nasce em nós, meu irmão. O amor não nasce em nós, minha irmã. O amor é uma dádiva de Deus, é uma concessão de Deus. É como se fosse, nos dias atuais, me permita a expressão, como se fosse um combo. Deus nos dá o pacote completo. Nos dá a salvação, nos dá a vida eterna e nos dá do seu amor. Ele derrama do seu Espírito Santo. Ele não faz a obra pela metade. Ele lança fora o medo. Ele nos purifica das nossas imundícias. Ele nos purifica dos nossos pecados. Ele lava a nossa alma. Ele nos regenera. Ele nos reconcilia com Ele próprio. Se um dia toda a humanidade pecou através do primeiro Adão, através de Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de nos reconciliarmos com o nosso Deus. E o medo do amanhã, o medo do desconhecido, o medo de para onde vamos, ele é simplesmente lançado fora, diz a palavra do Senhor. Ele não vai mais produzir tormento nas nossas vidas, nem nas nossas almas. Mas esse amor, ele é uma resposta ao amor de Deus. Ele primeiro nos amou, porque o próprio Deus é amor, como nos revelou o apóstolo João. E por isso, ele nos amou primeiro e nos concedeu o amor dele em nossas vidas. E se alguém disser, verso 20, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Interessante que esse verso número 20, ele tem uma conexão direta com o verso 12.
desse mesmo capítulo. Ninguém jamais viu a Deus. Perceba, ninguém jamais viu a Deus. Nós não vimos a Deus, nós sentimos o nosso Deus. E João faz um raciocínio muito lógico. Ora, se você não ama aquele a quem você vê que é o seu irmão, como você pode amar a quem não vê? Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, eu estou vendo vocês também estão me vendo, não pode amar a Deus a quem não vê. Portanto, um dos atributos, uma das marcas da identidade cristã, uma das marcas daquele que foi alcançado e encontrado por Cristo Jesus, é o amor. Eu me recordo que, quando pequenino, faz um tempinho já, viu? E aqui, lembrar que tem as irmãs da minha esposa estão aqui hoje, minhas cunhadas, sejam bem-vindas, minhas irmãs, da Igreja Betel, lá em Recife. E vocês também acho que estudaram lá na mesma escola, talvez vocês vão lembrar de alguma coisa. Estavam numa escola chamada Ateneu Brasil. Calça verde, 2 fitinhas amarelas na lateral, camisa branca com os punhos verdes, e o tênis tinha que ser, quem é dessa época vai rir agora, viu? A marca do tênis era Que Chute. Quem riu já se entregou, né? Que Chute, preto. Se entrasse com o sapato, o tênis de outra cor, voltava para casa. E quando entrava na escola, tinha que levantar a perna da calça para mostrar que a meia era branca. E se não fosse meia branca, também não entrava na escola. E a escola, embora não fosse uma escola confessional, fosse uma escola considerada secular, ela era dirigida por um pastor, o saudoso pastor Viana. E a gente recebia, como alunos da escola, um Novo Testamento, uma Bíblia, na verdade. Uma Bíblia, quem é dessa época talvez vá lembrar. Era uma Bíblia cuja capa tinha uma fotografia de um homem com a criança nas costas. A criança estava colocada em suas costas e havia um pé de mamão, a fruta mamão. E a criança estava pegando essa fruta. Me recordo, parece que estou vendo a imagem à minha frente. E havia também 2 fitinhas na diagonal em cima, verde e amarela. E era a Bíblia Sagrada, mas tinha uma mensagem na capa dela, tão poderosa, mas tão poderosa, que não esquece. Era o mais importante é o amor. Quem é dessa época vai lembrar. E é isso que João está falando para a gente. O mais importante, meu irmão e minha irmã, é o amor. Mas não é o amor de amigo, não é o amor de marido e mulher, não é o amor de família, é o amor ágape do próprio Deus. É o amor sacrificial de Deus Pai que, no seu projeto, na sua economia, na sua forma de conceber o mundo, na sua soberania enquanto Deus, pois não há quem possa reger o próprio Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Na sua soberania, aprove ao Senhor entregar o seu Filho unigênito na cruz do Calvário, mesmo sem nenhum pecado, por mim e por você, como sacrifício único, uma só vez, e suficiente, totalmente suficiente, não precisa de mais nada, pois o sacrifício já foi feito. Cristo, quando estava na cruz do Calvário, ele disse: está consumado. Tudo já se consumou. E ele se derramou por mim e por você na cruz do Calvário, verteu o seu sangue na cruz, ressuscitou ao 3º dia para mostrar que era o Filho de Deus, para mostrar que nem a morte tem poder sobre ele, para que nós possamos desfrutar da vida eterna. E o verso 21, João diz: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E por isso que devemos amar uns aos outros. E esse amor de Deus é aquele mesmo amor que ninguém poderá nos separar. Esse amor de Deus, esse amor ágape, esse amor sacrificial, ninguém
poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa certeza é tão vívida, essa certeza é tão concreta, essa certeza é tão real, que o apóstolo Paulo escreveu literalmente desta forma, no capítulo 8, no verso de número 38. Romanos 8, 38, é justamente isso que o apóstolo Paulo nos escreve. Vai estar projetado aqui, 8:38 de Romanos. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa palavra poderá é muito forte. Poderá aqui dá no sentido não só de possibilidade, também no sentido de ter poder. Não vai ter poder. O inimigo não tem poder sobre a sua vida, nem sobre a minha vida. Pois nós fomos comprados por um alto preço. Nós fomos comprados pelo preço precioso do sangue de Cristo Jesus, vertido na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo ainda pergunta no verso 35 desse mesmo texto. Ele faz uma pergunta retórica, ele mesmo responde: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Ele pergunta isso no verso 35. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. E essa é a mais bela verdade que a palavra de Deus nos traz. E que João vai nos esclarecer, vai jogar luz a partir desse texto, do capítulo 4 da sua primeira carta. E já encerrando a minha fala, que aplicações ou que verdades nós podemos tirar para os nossos dias? Primeiro, lembrarmos que Deus é amor. Na sua essência, Deus é o próprio amor. E Ele nos amou de tal maneira que Ele nos deu o Filho unigênito em sacrifício para que nós possamos crer nele e termos a possibilidade de desfrutar da vida eterna. Até a IA confirma. Glória a Deus. Nós podemos desfrutar do amor eterno de Deus, do amor grandioso do nosso Deus. Que outra verdade nós podemos trazer a partir do texto que lemos do apóstolo João? É que o amor de Deus é tamanho que basta nós crermos no coração que Jesus é o nosso Salvador e confessarmos com a nossa boca que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é o Filho de Deus, nós poderemos desfrutar da vida eterna com o nosso Deus para todo o sempre. Que outra verdade nós podemos tirar, meus irmãos? Que em resposta a essa ação salvífica, a essa ação salvadora do sacrifício de Cristo Jesus, é que houve uma transformação em cada um de nós. É que nós fomos transformados, nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e esses frutos vão se externar. Haverá sinais. Esses frutos serão externados. E Paulo, quando vai falar sobre os frutos, ele vai falar sobre a fé, sobre a esperança e sobre o amor. E ele vai dizer que o maior deles é o amor. E esse é o fruto
que nós temos. É a resposta que nós damos à nossa sociedade e ao próprio Deus, é amar uns aos outros. É sermos o reflexo do amor de Deus em nossas vidas. Pois como diz a palavra do Senhor, no versículo 21, já encerro a minha fala. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Que nós nos amemos, meus irmãos, cada vez mais uns aos outros. Que oremos mais uns pelos outros. Que nos preocupemos mais uns com os outros. Que esse amor seja verdadeiro em nossas vidas, amando-nos uns aos outros, com esse amor sacrificial, com o amor ágape de Cristo Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus pela mensagem. Eu peço ao grupo de louvor que permaneça no local para a gente orar, e em seguida vocês voltam para participar também da oração conosco. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelo merecido amor que tu derramou sobre cada um de nós, meu Pai, ao entregar voluntariamente, graciosamente, teu Filho Jesus na cruz do Calvário, meu Deus, mas com um propósito muito claro e bem definido, Senhor, que todo aquele que confessar que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, que Jesus é o Filho de Deus, desfrutará da vida eterna. Nós te agradecemos por esse privilégio, ó Pai, de termos confessado Jesus como suficiente Salvador da nossa vida, meu Deus, e rogamos, meu Senhor, suplicamos, ó Pai, que tantas outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo Jesus como seu Salvador, que possam confessar, que possam crer, que sejam achadas por Ti, Senhor, e confessem que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. E que possam desfrutar, Senhor, da comunhão contigo, ó Pai, da reconciliação contigo, ó Deus, e o mais importante, da vida eterna ao teu lado, nos teus braços, com Cristo Jesus. Muito obrigado pela porção da tua palavra hoje, Senhor. Muito obrigado porque tu falaste aos nossos corações, meu Pai, e a tua palavra diz que ela não volta vazia. Antes ela faz aquilo que te apraz, ou seja, aquilo que te agrada, meu Senhor. Que ela encontre guarida, encontre morada nos corações que nos ouviram nessa noite. Essa é a nossa oração, meu Senhor, de gratidão a Ti. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti, meu Deus. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Amados, convido a igreja a ficar de pé, o grupo de louvor